Se você quer ser aprovado no concurso do TSE unificado ou qualquer outro concurso organizado pela banca CESP, Sebrasp, nesse vídeo eu vou te dar dicas importantíssimas para você galgar posições, acertar mais questões e sair de um mero classificado para um aprovado dentro das vagas. Meu nome é Kleber Sacramento, eu sou auditor da CGU e já fui aprovado em 5 concursos do CESP, ou atualmente chamado de Sebrasp, e nomeado em 4. Sem mais delongas, vamos lá para as dicas. A primeira dica é a seguinte: preste muita atenção nas palavras totalmente excludentes ou totalmente inclusivas que o CESP traz nas questões. Vocês já puderam perceber que as provas de Sebrasp, certo ou errado, a banca inclui ou troca um termo por outro, ou inclui uma palavra totalmente inclusiva ou totalmente excludente, de modo a torná-la errada. Essa é a primeira dica. Por exemplo, aqui na prova de TCU, na prova do TCU de técnico, em 2018, veja o seguinte: a questão afirma: no Brasil é vedada a pena de morte em quaisquer situações. Ou seja, é uma palavra totalmente inclusiva, né? Inclui todas as situações e exclui, de qualquer forma, alguma outra que poderia acontecer pela lei. Então, a lei, a própria Constituição traz que existe a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, só por essa palavra quaisquer torna o item incorreto. Perceba a mesma palavra totalmente excludente aqui nessa questão do TCDF 2021. O agente público que deixa de observar formalidades pertinentes à inexigibilidade de licitação somente comete crime se a inexigibilidade for ilegal. Veja a palavra totalmente excludente, né? Somente, totalmente, quaisquer. Essas palavras vocês têm que prestar atenção. Inclusive, quando vocês estiverem lendo a letra da legislação, a lei seca, como a gente fala, prestem atenção, destaquem na norma essas palavras, de modo a, se cair na prova, você sabe, essa palavra totalmente excludente realmente está na lei, então isso é certo. Ou então, como essas, não. Isso daqui, a lei não fala isso, tem exceções, aí você vai marcar como incorreto. Beleza? Qual a segunda dica? Aqui, outra questão aqui ainda falando das palavras totalmente excludentes. Da mesma prova, todos os projetos de lei relacionados ao orçamento devem ser apresentados conjuntamente. A gente sabe, né, que o PPA e a LOA têm prazos diferentes da LDO, né? Então, só daqui já estaria errado, né? Todos os projetos devem ser apresentados conjuntamente. E, além disso, mesmo tendo o PPA e a LOA tendo o prazo de envio sendo o mesmo, eles podem ser enviados separadamente, não precisa ser conjuntamente. E ainda você vê que a prova ainda traz mais de um erro, né? Na questão, geralmente, para não ter possibilidade de recurso. Quando aqui embaixo ele vem dizendo, ou seja, o projeto de lei ou de LDO, de LOA, e quando for o caso do PPA, devem ser apresentados na mesma data. A gente sabe que as datas são diferentes, então, erro. Mas só dessa palavra todos aqui, se o item fosse todos os projetos de lei relacionados ao orçamento devem ser apresentados conjuntamente, ponto, só isso, estaria errado. Que a palavra totalmente incluindo todos, né? Inclusiva e não é. Beleza? A segunda dica: conheça as palavras exigidas pela banca. Eu já errei muitas questões quando eu estava iniciando por desconhecer os termos usados pela banca. Então,
Resolva questões anteriores da banca para ficar sempre familiarizado, como por exemplo essa palavra aqui, na questão 39, né? A prestação de serviços públicos de transporte coletivo sob regime de permissão prescinde de licitação. O que seria prescinde? Dispensa, né? É o contrário de imprescindível. Então, dispensa licitação. A questão está errada. Muita gente deve ter errado a questão por conta de não conhecer essa palavra. A banca adora essa palavra prescinde. O CESP também gosta de utilizar a palavra é defeso tal coisa. Ou seja, é proibido tal coisa. Então, essas palavras você tem que conhecer. Como é que conhece? Fazendo questões anteriores e indo se familiarizando. Tranquilo? Qual a terceira dica? A banca troca palavras para tornar o item errado. O que seria isso? Veja bem aqui, ó. Eu trouxe duas questões aqui relacionadas a princípios e vocês vão ver que ele vai trazer um conceito correto e vai trocar o nome do princípio. Então, por isso vocês já devem compreender que não é só uma técnica de fazer prova, é uma técnica combinada com o seu conhecimento prévio. Então, exige estudo. Tem que estudar, conhecer os princípios, mas com isso você já procura, você não vai errar por conta de se confundir. Por exemplo, aqui, ó, em razão do princípio da exclusividade orçamentária, a lei orçamentária deve conter todas as receitas e despesas, qualquer que seja a sua natureza, precedência ou seu destino. Todas as receitas e despesas não é o princípio da exclusividade. Então, eles trocaram o nome do princípio, né? De modo a torná-lo incorreto. Outra aqui embaixo, a questão 31. Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade ou os deveres da boa administração. Veja o conceito certinho de moralidade e ele trocou como um princípio da impessoalidade. Então, percebam esses erros do CESP, né? Eles apenas trocam o termo para tornar o item incorreto. Vamos ver a dica mais importante desse vídeo, que é, na dúvida, não chute. Por que eu estou falando isso? Principalmente para vocês que vão fazer a prova do TSE unificado, que as questões de conhecimentos específicos têm peso 2. Cada erro vocês vão perder 2 pontos. E isso faz muita diferença no final da classificação. Então vejam, quando eu estou resolvendo a prova, eu vou colocando aqui ao lado certo, errado, certo, errado. Quando eu estou com dúvida, eu coloco um asterisco e coloco a letra que eu acho que poderia ser a resposta. Eu sempre faço assim. Ao final, eu conto a quantidade de questões e vejo se tem uma quantidade de questões respondidas. Por exemplo, são 120 itens. Eu respondi 110. 10 estão com asterisco ou SR, né, sem resposta. Eu deixo as 10 em branco. Caso contrário, tem muita questão em branco. Eu acho que aí eu marco Tranquilo? Porque também você não pode deixar muita questão em branco, porque das que você acha que acertou, algumas você vai errar, né? Agora, na minha experiência, vejam aqui, ó, eu coloquei o asterisco, coloquei que seria errado e depois eu marquei errado na prova e errei, tá vendo? Aqui do lado, a mesma coisa. Essa daqui eu estava na dúvida, eu tinha colocado SR e depois eu fiquei achando que era certo, que era errado, que era certo, errado, aí coloquei certo e errei a questão. Ou seja, nessa página aqui, era para eu errar somente essa mesmo, que eu errei essa daqui de baixo. Somente uma questão, eu terminei errando 3 nessa página, o que me fez perder 3 pontos. Enquanto eu só iria perder 1 ponto, mais 2 pontos ia me jogar na classificação
muito melhor do que eu estava, né? Nessa prova eu fui bem, eu fiquei, se eu não me engano, em 19º da ampla concorrência e 5º das cotas, se eu não me engano. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para sempre estar recebendo essas dicas. E eu espero de coração que essas dicas possam te ajudar a conseguir a tão sonhada aprovação e depois vir aqui embaixo deixar nos comentários dizendo fui aprovado, usei as técnicas e deu certo. Um abraço e até mais.